Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai terminar o nosso estudo a respeito do cadastro eleitoral. Quero complementar para vocês que é necessário estudar também a Resolução 23659. Quando a gente faz o nosso estudo em aula, a gente sempre aborda o que é mais importante, que tem maior tendência em cair nos concursos, mas é sempre importante, relevante que você faça o seu estudo complementando com a lei seca. Nesse caso, a Resolução 23659. Muito importante, então, que você leia do início ao fim e também que utilize de um material de questões. Inclusive, deixo recomendado para vocês o material de questões do Léo, do Educação Eleitoral. Ele tem questões comentadas dessa resolução. Então, não esqueça de resolver para você poder complementar os seus estudos. O estudo teórico ele é muito importante, ele é dos mais importantes, mas se você não tiver um complemento de uma legislação, se você não tiver um complemento de uma questão, o seu estudo sempre vai ser incompleto, tudo bem? Então não fique dependendo 100% apenas das aulas, e aí eu não estou falando só para a minha matéria, estou falando para qualquer matéria que você estudar ao longo da sua vida. Sempre complemente com outros materiais para você obter o maior resultado possível, o melhor rendimento possível com relação aos conteúdos. Vamos para a tela aqui então. Deixa eu retomar com vocês um pouquinho o conceito de perda e suspensão de direitos políticos e aí a gente dá seguimento para a gente poder finalizar essa parte da aula. Com relação à perda e suspensão dos direitos políticos, a gente já viu com relação à cassação, que não é permitida, também vimos que existem algumas possibilidades de perda e elas estão relacionadas, perda de direitos políticos, e elas estão relacionadas à nacionalidade, quando a pessoa perde a nacionalidade brasileira, ela naturalmente perde os seus direitos políticos. Ela deixa de ser um nacional, ela deixa de participar da vida política do Estado. Agora, o que é mais importante aqui que temos para tratar? Deixa eu voltar aqui. O que temos mais importante aqui é com relação a essas possibilidades aqui de suspensão de direitos políticos. Prestem bem atenção com relação a essa primeira, incapacidade civil absoluta. A pessoa que, em regra, não possui capacidade civil, ela também não possui direitos, ela na verdade possui seus direitos políticos suspensos. Ela vai poder exercer os direitos políticos, mas no momento adequado. Atualmente, somente os menores de 16 anos se enquadram nessa situação. Incapacidade civil absoluta, suspensão de direitos políticos. E aí a gente vai conversar justamente sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu já coloco aqui para gente, incapacidade civil absoluta, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a situação relacionada às pessoas com deficiência que antigamente eram consideradas pessoas absolutamente incapazes. Isso se alterou drasticamente e isso acaba refletindo aqui no direito eleitoral também. Porque se antes eles eram considerados pessoas com incapacidade civil absoluta, antes eles possuíam suspensão dos direitos políticos. Concordam? Só que o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem e traz um marco que diferencia totalmente do marco anterior. Ele modifica a situação da pessoa com deficiência e diz que as pessoas com deficiência têm absoluta capacidade civil. Elas têm capacidade para os atos civis e aí, consequentemente, também têm para o direito eleitoral. O que diz aqui? Antes, como que era antes? Menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tinham o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Esses aqui eram os absolutamente incapazes. Mas a situação, como eu falei para vocês, se alterou drasticamente, porque essas hipóteses aqui, olha, os que por enfermidade ou deficiência mental não tinham necessário discernimento, deixaram aqui de ser considerados incapacidades civis absolutas. E aqui nesse caso também, os que mesmo por causa transitória não pudessem exprimir sua vontade, também deixou de ser uma incapacidade civil absoluta. E aí o que acontece é que hoje é garantido para a pessoa com deficiência o direito de votar
e o direito de ser votada. Isso mesmo, antes essas pessoas que tinham suspensão de seus direitos políticos, atualmente podem, inclusive, serem votadas. Elas têm capacidade civil, elas têm capacidade ativa e passiva eleitoral. E aí o que diz a legislação a esse respeito? Diz que a pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Então existem algumas garantias para as pessoas com deficiência. Primeiro, garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para a votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para as pessoas com deficiência. Olha que interessante, é necessário que exista todo um equipamento que permita, que garanta que a pessoa com deficiência consiga votar de forma adequada. Então, linguagens de sinal, de Libra, você vai ver Braille também nas teclas da urna eletrônica. Além disso, você tem que garantir que exista acessibilidade para as sessões, que tenha rampa, que garanta também que exista sinalização adequada, pessoas orientando. Enfim, existem diversas regras hoje que visam garantir aqui a inclusão da pessoa com deficiência. E aí uma das coisas que mais cai em prova, já vi sendo cobrado demais isso, é a impossibilidade de você instalar uma sessão eleitoral exclusiva para a pessoa com deficiência. Alguns chefes de cartório, no passado principalmente, entendiam e faziam isso até com boa fé, na ideia de vamos garantir que ter uma sessão aqui que consiga atender bem as pessoas com deficiência. Só que isso não é permitido porque isso acaba gerando ali um estigma com relação àquela sessão. Acaba gerando aquela situação de, olha ali, aquela é a sessão das pessoas com deficiência. E a ideia não é essa do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A ideia é garantir a inclusão de forma igualitária, de forma igual a todas as outras pessoas. A pessoa com deficiência ela não tem nenhuma situação diferente de nenhuma outra pessoa, ela na verdade somente está em uma condição física ali diferente. Ou até mesmo mental. 2. Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se. Olha só, a gente vai inclusive incentivar essas pessoas a representarem outras pessoas e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Vamos garantir que elas representem. Existem muitas pessoas no Brasil que possuem deficiência. Elas precisam também de representantes em todos os níveis de governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam pelo menos os recursos elencados no artigo 67 desta lei, lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existem ali alguns recursos que devem estar disponibilizados para que as pessoas possam ter acesso, como eu falei para vocês, Libra, Braille, quando for possível. Enfim, existem legenda também, legenda de vídeo é algo que também ajuda muito. Então, tecnologias assistivas, esses pronunciamentos que são feitos na televisão, são pronunciamentos oficiais. A própria propaganda eleitoral, quando você observa a propaganda eleitoral, ela deve possuir ali recursos que garantam, que permitam que a pessoa com deficiência tenha acesso. E os debates também. 4. Garantia do livre exercício do direito ao voto. Gente, a pessoa com deficiência vai poder votar. E ela vai poder votar em quem ela quiser. Ela vai ali e faz o voto dela. E para tanto, e aí, muito importante também, gente, muito importante essa situação, porque é uma situação, e aí vocês vão se lembrar na aula anterior, eu falei um pouco a respeito dessa situação, mas existe aqui um caso em que a pessoa pode ter
um auxílio ali para realizar a votação. E aí ele diz: e para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Quem a pessoa com deficiência escolher, mas é uma situação rara, né, rara e única, em que uma pessoa vai possuir essa possibilidade de ter um auxílio, uma assistência ali no momento da votação específica. A pessoa pode, por exemplo, ter uma imobilidade, algum tipo de dificuldade física ali que não permita que ela selecione as teclas. Então, o que acontece? Uma pessoa pode ir ali e auxiliá-la, mas a pessoa deve votar em quem ela escolheu e não em quem a sua assistente escolheu. Bom, com relação aqui às perdas e suspensões, eu volto aqui de novo para a gente poder conversar a respeito dessa segunda hipótese. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. E aí a gente vai terminar a nossa aula com essa ideia aqui da condenação criminal. A gente vai aprofundar um pouquinho a respeito dessa situação, que é, com certeza, aqui a que mais é presente no nosso dia a dia, que no dia a dia a gente recebe essas condenações criminais. O que acontece? A pessoa lá na justiça comum, lá na justiça estadual, na federal, recebe uma condenação criminal. E aí essa condenação criminal transita em julgado, isso é, não existe mais possibilidade de entrar com recursos. Já fez coisa julgada. Então o que acontece? Se já fez coisa julgada, a gente recebe, já não existe mais essa possibilidade de se alterar aquela decisão, e a gente lança isso no sistema, a gente lança a suspensão dos direitos políticos daquela pessoa. E aí existe essa determinação aqui, olha, enquanto durarem seus efeitos. Só que isso daqui pode ficar um pouco dúbio, mas enquanto duram os seus efeitos, o que é isso, enquanto duram os seus efeitos? Em regra, se nós recebemos uma certidão de extinção ou então de cumprimento da pena, se cumpriu a pena, a gente lança a regularização da pessoa. E aí não confundam, existem duas coisas diferentes. Existe a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade. Existem alguns crimes específicos que, se a pessoa cometer, logo que a gente lançar ali o restabelecimento dos direitos políticos, a inelegibilidade vai passar a atuar. A inelegibilidade não impede, por exemplo, que a pessoa realize o ato de votar. Ali a suspensão dos direitos políticos impede que a pessoa vote. A inelegibilidade não. A inelegibilidade só impede que a pessoa seja votada, que ela participe aqui, que ela possa ser um representante da sociedade. Então não confunda as duas coisas. Aqui a gente está falando sobre suspensão dos direitos políticos. Alguns crimes específicos podem sim gerar a inelegibilidade. E aí essa extinção, esse cumprimento de pena pode gerar então gera o restabelecimento do direito político, mas a depender do crime gera inelegibilidade ou não. Aí pode ser que a pessoa também fique totalmente livre já. Com relação à improbidade administrativa, a gente vai conversar ainda em outra aula, porque é uma matéria um pouco também mais densa. E aí, a respeito da condenação criminal, algumas coisas que eu chamo a atenção é que, primeiramente, precisa ter transitado em julgado. É comum no cartório eleitoral a gente receber, às vezes, por exemplo, a gente tem no tribunal do júri a possibilidade de pronunciar uma pessoa. Significa que ela vai passar para a segunda fase do tribunal do júri e ela vai ser julgada naquela segunda fase do tribunal do júri. Receber uma pronúncia, a comunicação de que alguém foi pronunciado no cartório eleitoral, tem alguma relevância nos direitos políticos da pessoa? Absolutamente que não. Né? A gente vê aqui que somente a sentença transitada em julgado de uma condenação criminal. Agora, outra coisa, existiu ali uma condenação, mas ainda está no prazo do recurso. Existe aqui necessidade de se comunicar ao cartório eleitoral? Não. Sentença transitada em julgado. Se ainda existe possibilidade de recurso, se ainda está correndo aquele processo,
não gera suspensão dos direitos políticos. E aí, existe entendimento do STF a respeito de condenação criminal, que diz o seguinte: mesmo nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, vai existir a suspensão dos direitos políticos. Porque a suspensão em si não tem a ver com a pena. Não importa a pena, inclusive se for uma pena de multa. Uma multa que não foi paga, uma multa criminal, tá, gente? Essa multa, e aí que multa que eu tô falando? Quando você pega o Código Penal, você vai observar que existem alguns tipos de pena: reclusão, detenção e multa. É possível que a pessoa tenha uma multa criminal e ela não pague aquela multa criminal. Isso gera uma restrição dos direitos políticos dela. Inclusive, um dos problemas que são recorrentes é que existem pessoas que não têm possibilidade de arcar com essa multa eleitoral, essa multa criminal, desculpa, e ainda assim elas ficam com essa restrição dos direitos políticos. Esse é um dos problemas atuais, uma das coisas que acabam acontecendo com uma parcela da população mais humilde. Bom, então não interessa se substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Não interessa isso. Privativa de liberdade é aquela que você coloca a pessoa isolada da sociedade, você prende aquela pessoa. E a restritiva de direito é aquela que você restringe, por exemplo, o final de semana da pessoa, ela não pode sair de casa, ela tem que usar a tornozeleira, você restringe alguns direitos dela. Não interessa se foi substituído, continua mantendo, então, a restrição dos direitos políticos. E aí o TSE tem entendimento também a respeito dessa parte da nossa matéria, que diz o seguinte: abrange não só aquela decorrente da prática de crime, mas também a de contravenção penal. Contravenção penal são aquelas infrações penais que têm um potencial lesivo menor. E aí existe uma lei específica que trata a respeito das contravenções penais. Elas têm ali uma lesividade menor, em razão disso possuem também penas menores e, em razão disso, com certeza, também vão existir ali uma suspensão dos direitos políticos por um prazo bem menor também. De qualquer maneira, lembre-se desse entendimento do TSE. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal, e aí estamos falando de uma súmula número 9 do TSE, a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa, isso é, finaliza, com o quê? Cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. O que acontece? Depois ali, ao final de um crime, a pessoa pode passar ali, então, por um período de reabilitação. E aí, para os fins eleitorais, isso não tem relevância. A gente não faz a mínima diferença para a gente se a pessoa se reabilitou ou não. E também com relação à prova da reparação dos danos, para a gente também não faz a mínima diferença. Se a pessoa cumpriu a pena, se ela pagou a multa, ela está livre ali para exercer os direitos políticos dela, basta que a gente lance isso no sistema. Pessoal, complementando então, e aí retomando o que eu falei no início, leiam a lei, a resolução 23659, para que vocês consigam complementar o conteúdo e também façam várias questões. Eu não trago questões aqui, justamente porque é algo muito pessoal, é o momento em que você vai reparar as dificuldades que você tem. É interessantíssimo que você faça por conta própria, né? Que você acabe a nossa aula aqui e já pega e resolve questões a respeito desse conteúdo para que você possa exercitá-lo e lembrá-lo, e entender como isso é cobrado nas provas. Tudo bem? Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e até a próxima.